Olá, bom dia pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite, tá pessoal? Graças a Deus, mais um dia aqui pra gente continuar, tá? Sentiram a minha falta aí ontem, tá pessoal? Ontem eu tive que ir lá, né? Visitar minha mãe, saber como ela tá. Ela tá bem, graças a Deus, tá pessoal? E é assim, tá? Tem dia que eu vou tirar para cuidar, né, dos nossos, cuidar de alguma pessoa. Então, por isso que às vezes nem sempre, tá? Eu vou estar aqui gravando vídeo, né? Esse estudo que a gente faz. Mas, graças a Deus, a gente vai continuar a da onde a gente parou, né, pessoal? A gente parou, lembra de qual foi o tema, aonde foi que a gente parou, pessoal? Deixa eu ver aqui se eu consigo, né? A gente parou aqui na oitava parte, né, pessoal? A gente vai para a oitava, a gente parou na sétima, então a gente vai para a oitava parte, tá, pessoal? É o tema rendendo bastante, né? Tema bom, tá? A gente vai continuar ele. Que o tema é o que, pessoal? É o que é o sentimento reprimido. Então, o que é que a gente viu aí nessa primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima parte aí, o que é esse reprimido? Eu acho que você já tem ideia, né? Mas a gente está nos versículos bíblicos, eu vou dar a visão da Bíblia sobre esse tema, tá, pessoal? Mas antes de tudo, tá, pessoal, eu quero agradecer a vocês. Espero que parece que vocês recuperaram aí os vídeos, né? As primeiras, a segunda parte aí, tá, pessoal? Que eu vi aí que aumentou aí o like e aumentou a visualização, tá? Quero agradecer a vocês, tá? Obrigado, vocês estão querendo informações. Por quê, pessoal? Porque tá acontecendo muitas coisas aí, tá, pessoal? Nessa realidade, né? E você tá ouvindo aí notícia, né, pessoal? Notícias até pesadas, né? Que é difícil de a gente assimilar, né, pessoal? Mas é isso, tá? Essas coisas vão ser reveladas, tá? Vão ser para mostrar aqueles que verdadeiramente são de Deus e aqueles que não são de Deus, tá, pessoal? Aquelas pessoas que já viraram demônio, que não tem mais alma aqui. Você viu notícia aí que pessoas aí, tá? Da alta sociedade, né? Dizendo que a alta sociedade é o modelo da sociedade. Não necessariamente, tá? O modelo da sociedade é aquele que está andando de acordo como é? Com os preceitos que Cristo colocou. Esse sim é o modelo para a sociedade, tá? Mas vocês viram aí, tá? Vocês devem ter visto aí, porque tá tendo um bocado de vídeo agora falando sobre isso, né, nas redes sociais. Eu nem tô olhando muito, tá, pessoal? Mas a gente vê porque a notícia chega, não tem como, tá? Então essas coisas vão ser reveladas e você vai ver as pessoas que estão sem alma, mataram a alma dela, tá? E agora virou um demônio aqui nessa realidade. E está praticando coisas terríveis, né? Coisas malignas mesmo, bem pesadas aqui nessa realidade. Porque essas pessoas estão viraram demônio, perderam a alma dele, tá, pessoal? Sinto muito por essas pessoas, tá? Mas é isso, e vai acontecer, tá? E vocês que são de Deus, tá, pessoal? Tem alma, tem ainda sentimento, se
se contorce pela dor do outro, né? Tem empatia. Tem pessoas que já perderam empatia um por outro, pessoal. Tem nem misericórdia mais do ser humano. Então veja o que é a Matrix aí, o inimigo está trabalhando com essa Matrix, levando pessoas para matar a alma, então está virando um sociopata. Eu disse a você, não foi? Lembra que eu falei um vídeo aqui passado que já existe os psicopatas, né? E, e a Matrix, tá? Esse funcionamento que a gente vive, mental, tá criando esses psicopatas. Eu sinto muito, tá? E ainda vem um agravante pior, que é essa tecnologia, inteligência artificial, tá? Que as pessoas estão pegando nisso. E isso é sem alma, não tem alma. As pessoas de um se cuidar do outro, porque um tem uma frequência que pode ajudar o outro. Mas olha aí, pessoal, já muitos aí têm curso aí. Se você não tomar um curso desse, como usar uma máquina dessa, você não vai ter trabalho, tá? Porque o trabalho mais pesado, tudo vai ser tomado pelas essas máquinas. Prepare, viu, pessoal? Vai vir coisa ainda mais pesada, tá? Por isso que eu tô aqui trazendo essas informações, tá? E trazendo a espiritualidade para não dar força, fazendo com que você se conecte ao Criador que para lhe dar força nesses momentos. Não é só também a informação, tá? Tem que existir espiritualidade para dar força à pessoa. Porque tem gente que só quer passar informação e quer ver o mar pegar fogo, né? Ah, pega fogo aí, vou comer peixe frito. Importante que não aconteça do lado dela, né? Ela não está nem aí, porque também existe aí comércio, né? Sobre essas notícias, sobre essas coisas, existe comércio, vendagem, dinheiro. Então, tem pessoas que estão com esse tipo de pensamento, tá? Não está tendo cuidado como é que vai transmitir isso para as pessoas. Então, a gente tem que avaliar todas essas coisas, tá? E entender que essas pessoas estão levadas por esse incentivo aí, que é a energia do dinheiro. Todos os setores, pastores, não pastores, todos aí estão aí, né, incentivados por essa energia e vai se dar de mal, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Enquanto a humanidade não despertar para isso, querer se conectar com a verdade, o Criador, a espiritualidade dela, vamos ver muitas coisas dessa daí, tá, pessoal? E coisas terríveis que a nossa mente nem consegue captar essas informações, tá? Vamos tomar um chá aqui, tá? Depois dessa introdução. Aqui eu só quero passar como a gente cuidar da gente, cuidar da nossa espiritualidade, porque isso aí vai acontecer, pessoal. Mas como é que você vai lidar agora com essas notícias, com essas coisas aí? Entende? Essa é a pergunta. Será que você tá no equilíbrio, está se equilibrando? Será que você está trabalhando os sentimentos aí, as bagaceiras que aconteceu com você? Como é que tá? Então, é isso nosso trabalho aqui, tá, pessoal? Dia após dia, né, pessoal? Dia após dia, começa a encontrar mais de 1000 maneiras de amar. Aqui nessa cidade, o pôr do sol e a paisagem. Vem, deixa rolar, colar
felicidade, tudo azul. Adão e Eva no paraíso. Sabe dessa música? Eu toquei aí pra vocês aí no violão essa música aí, tá, pessoal? Tá aí meu vídeo aí. Nossa, tá dando 1.500 visualizações, quase 2.000 visualizações, tá? Vocês gostam de ver eu cantando essas músicas, né, pessoal? Graças a Deus. Mas vamos aqui para o nosso estudo, né? Que é o quê? O que é o sentimento reprimido? Então, o que é que a gente viu, né, pessoal? A gente já vai para a oitava parte. O que é que a gente viu até a sétima parte? O que é isso? Ele fala: o sentimento reprimido são as emoções, que são energia, como raiva, tristeza e medo. Então, ele deu três tipos de emoções que eu acho que a maioria do ser humano, tá, pessoal? Já sentiu alguma vez na vida, tá? Esse sentimento. Que são energias, tá? Tá produzindo energia. Quando você sente isso, você produziu energia, né? Na sua alma, na sua biotecnologia, que é esse corpo plasmático, esse corpo de plasma, esse corpo de etérico que a gente está. Então você produziu energia ali. Ele fala que são bloqueadas, né? Aí a gente bloqueia porque a gente não pode, né? Ficar raiva, tristeza, medo. A gente bloqueia naquela hora, ignora a vez, ou então suprime, em vez de ser reconhecida, expressada, trabalhada no contexto. Então, em vez de a gente trabalhar isso, a gente fica reprimindo, fica ignorando, a gente fica bloqueando, não quer. Mas a gente viu aqui que a energia, pessoal, ela não vai embora. Você tem que dar um significado dela e liberar essas energias. Não vai embora, tá? E tem gente que fica com muito tempo com essa energia que ela até perde o significado, perde o nome do que ela está sentindo. A pessoa está sentindo, não sei o que eu estou sentindo, mas eu estou sentindo algo. Então, é aquela energia, tá? Ela tem que ir lá aonde foi que aconteceu o trauma, a coisa que a energia, né, que ela produziu aquela energia, ela tem que ir lá e trabalhar aquilo e ressignificar essa energia. Ela começar a dar o nome à emoção e liberar ela, tá? Isso é no contexto terapêutico, tá, pessoal? Aí ele fala, esse sentimento funciona como um mecanismo de defesa, né? Para evitar desconforto, mas quando vai se acumulando, vai gerando tensão externa. Então, você vai acumulando, né? Você não cuida também no processo terapêutico e vai acumulando. Aí vai aparecendo mais outras situações. Você vai, como é que se diz? O mecanismo de defesa vai então. E aí isso vai acumulando. Quando vê, pessoal, aquilo vai explodir. Porque energia, ela vai ficar dando atenção. Ela tem uma tensão, até ela explodir e pegar fogo. É isso que acontece, tá? Na nossa alma. Então, a nossa alma começa a ficar doente, tá? Começa a ficar mal e às vezes vai sair como ansiedade, estresse, depressão, tá? Problemas, confusão mentais. Aí, se essa energia vai também sair no corpo como alguma doença no corpo, física, né? E às vezes vai atrapalhar o nosso comportamento. Então a gente vai ter comportamento autodestrutivo, tá? Tanto para com o nosso corpo, com o corpo das outras pessoas. A gente não vai conseguir ter um relacionamento saudável.
Então veja a bagaceira que pode acontecer se a gente não cuidar dessas energias, tá? Por isso que eu coloquei a pergunta, e por que temos que trabalhar essas emoções? Responda aí, pessoal. Por quê? Porque você sabe que vai acontecer essas bagaceiras aqui, ó. Ansiedade, depressão, problemas físicos, né? Doença, manifestando sintoma e atitude destrutiva ou dificuldade no relacionamento. Então, por isso que a gente tem que trabalhar. Eu até aconselhei aqui pessoas, né? Porque todo mundo hoje tem um relacionamento, né, pessoal? Mas você teve um relacionamento com pessoas aí, tá? Possa ser até um sociopata, um maníaco aí do parque, ou como é que se fala? Um narcisista, né? Entende? Você sofreu e aconteceu de palavras, coisas. Você, esse mecanismo, na hora que surgiu o sentimento, esse mecanismo de defesa reprimiu essas coisas. Então, para você entrar no outro relacionamento, cuide disso em um processo terapêutico. Cuide disso para que você não despeje no outro relacionamento. Jogar bomba no colo do homem, né? Ou então o homem jogar no colo da mulher. É isso, tá, pessoal? E tem pessoas, muitas pessoas, seja crente, não crente, seja evangélico, seja católico, todos aí, seja religioso, não religioso, todos estão passando por essa situação, tá? Então a gente viu isso na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, né? Sétima, agora a gente vai para oitava. Então, a gente parou aqui, né, na Salmo 4, versículo 7, não foi? Enche o meu coração de alegria, alegria maior do que a daquela que tem fartura de trigo e de vinho. Então, é isso que a gente tem que pedir, tá, pessoal? Essa alegria e expressarmos essa frequência, tá? Porque tem gente que reprime, tá, pessoal? Porque o que tem aqui, quando vê você alegre, tá? Pessoas atacam você, tá, pessoal? Não pode ver você alegre, né? Numa frequência melhor, que ataca, o inimigo não quer. Principalmente a alegria que vem de Deus, a alegria genuína, que não depende de dinheiro, de fartura nenhuma. É uma alegria genuína que a pessoa tem. Independente se ela tem ou fartura, tem dinheiro ou não, ela sempre está naquela frequência. Principalmente assim, tá? Por isso que às vezes a gente que é pobre, mas o pouco que a gente ganha, a gente se alegra, a gente, né, se alimenta com aquele pouco, a gente tem as nossas coisas. Então, tem pessoas que têm inveja, tá, pessoal? Entende? Então, é isso. Aqui a gente está lidando com pessoas sem alma, já virou diabo, né? Tá trabalhando para Satanás aí aqui nessa realidade. E aí agora tem bastante pessoas sem alma aí, tá, pessoal? São poucas pessoas que têm alma ainda, têm um sentimento pelo ser humano, não faz mal o ser humano, tá? São poucas, tá? E isso porque vem uma construção dessa matrix nessa sociedade, estão criando esse tipo de ser humano. E vai criar outro tipo de ser humano bem pior ainda, tá? Bem pior do que esse que a gente já está presenciando, tá? Não sei se eu vou estar até lá, tá, pessoal? Aí vai depender. Aí, a oitava parte, né, pessoal? Vamos lá. Ele fala, Filipenses 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração, a mente de vocês em Cristo Jesus.
Então, a gente tem que ficar nessa frequência de paz, né, pessoal? A paz de Deus, que é Cristo, né? Que excede todo entendimento. Então, todo entendimento vem de Cristo. Guarda o seu coração e a mente de vocês. Então, guarde a emoção, o coração representa a emoção, o sentimento, a mente, o pensamento. Então, a gente tem que guardar de coisas terríveis, pessoal. Por isso que você não pode ouvir qualquer notícia, né? Você lembra que eu falei no outro vídeo que, né, aqui na Bahia tem aqueles programas aí onde só passa bagaceira jornalística aí, só dá de morto, né? Várias coisas aí. Então, pessoal, por quê? Ele quer trazer para que sua cabeça funcione, né? E aí sua emoção, então, você vai gerar sentimento e emoção. E às vezes sentimento ruim. E o que é que você faz? Você não pode colocar aqui, o que é que você faz? Você recalca. Se outros que já estão colocando esses sentimentos, essas coisas ruins aqui, é porque já virou demônio, já virou diabo, já não tem mais sentimento, o ser humano não tem mais nada. Então essa pessoa já virou o demônio aí de, né? Não tem chifre, mas tá fazendo a maior bagunça aí, tá? Entende, pessoal? Então, Deus, né? E a paz de Deus, que é Cristo, que excede tudo, vai guardar o nosso coração, nossa mente, né, em Cristo Jesus. Então, Cristo vai estar guardando, trabalhando o nosso interior, tá, pessoal? Por isso que a gente que está conectado, deixa Deus trabalhar na nossa vida, deixa Cristo trabalhar, falar o nosso coração, sabe? Para que a gente não perca essa ligação com a fonte, com o Criador. Tá certo, pessoal? Então, o que mais? Salmo 119, versículo 28. A minha alma se consome de tristeza. Fortalece-me conforme a tua promessa. Então, olha que o salmista está orando a Deus, né, pessoal? Ele está pedindo, né? A minha alma se consome de tristeza. Então, está com a tristeza. E tristeza vai produzir o quê? Vai produzir a pessoa ficar depressiva. Então, o que é que o salmista pede? Ele diz: fortalece conforme a tua promessa. Então, o que você estabeleceu para a minha vida? Me ajuda, Deus. Não quero estar sentindo essas coisas. Então, para mudar a frequência dele, da alma dele. É isso que a gente tem que fazer, pessoal. Então, começar a tirar, tá? Essas coisas reprimidas, trabalhar isso, tá? Começar a melhorar nessa parte, porque automaticamente vocês vão estar bem melhor para uma conexão com o Criador, com a sua espiritualidade. Porque as religiosidades enganaram a gente, tá, pessoal? Essa é a verdade, tá? Dizendo que você vai ter, venha fazer esse ritual, aí toma um banho, se batiza, outro joga sal na cabeça, outro, cada um tem o seu ritual aí para dizendo que você é assim que vai conectar com Deus. É mentira. A conexão acontece aí, ó, quando você trabalha esse sentimento na sua alma, reprimido aí, para você estar livre para uma conexão com o Criador. Por isso que tem pessoas ainda no meio aí religioso, né? Seja evangélico, católico, espírita, e não tem ainda a conexão com a espiritualidade dela, com o Criador. Ela não tem, ela não conhece. Aí por isso que Cristo vai falar para aqueles religiosos: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então ela não conhece, ela não tem intimidade com o Senhor, com o Criador, com Cristo, ela não tem. Então apartai-vos de mim, eu não conheço você. Conhecer o quê? É ter intimidade. Né? Na Bíblia, conhecer é tido como uma intimidade, né?
Entende? Então, essas pessoas não têm intimidade. Ah, mas eu estava fazendo a obra aqui da igreja. Ainda tem gente que vai falar isso para Cristo, tá, pessoal? Eu estava fazendo a obra aqui. Não, eu não conheço você. Você está fazendo a obra lá do outro aqui, eu não conheço. Entende, pessoal? Então a gente tem que conhecer, tem que ter essa intimidade com o Criador, com Cristo, para que naquele dia ele não fale que não conhece a gente. É a pior coisa, tá? Vocês aí tudo dizendo que foram tudo para dizendo que ia conhecer Jesus e não conheceu coisa nenhuma. Fique esperto vocês, tá? Vocês que estão em grupos religiosos. A maioria do que estão no meu canal vieram desses grupos aí, tá? E tudo com a confusão mental, com problemas emocionais, tá? Graças a Deus estão se equilibrando agora, tá, pessoal? O que mais? Salmo 28, versículo 7. O Senhor é a minha força e meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei gratidão. Então, essa é aquela pessoa, né, pessoal, que se conectou à alma dela, coração, tá? Então, ela vai falar que a alma dela como é que se diz? O Senhor é a força da alma dela. E meu escudo, então, proteção para a nossa vida. Você consegue falar isso, que o Senhor é a sua força e seu escudo? É Ele que lhe dá força? Nele o meu coração confia. Então, a minha alma confia nesse Deus. E dele recebo ajuda. Então, é dele que vem minha ajuda. É isso que eu confio, pessoal. Por isso que eu, não trapaceio ninguém. Minha ajuda vem do Senhor, minha ajuda vem de Deus, pessoal. É isso que a gente tem que fazer, tem que confiar nesse Deus. Mas para você fazer isso, você tem que ter intimidade, certeza verdadeiramente, né? Que Deus está com você. Então, meu coração exulta de alegria. Então, sua alma começa a vibrar de alegria. Então, uma alegria que não é dada por dinheiro, por nada nesse mundo. É uma alegria que surge na sua alma. Então, depressão não vai. Você está numa vibração alegria, você está em um gozo constante, pessoal. Então, é qualquer coisa que vai derrubar a gente aqui, para a gente entrar numa ansiedade? Não é. Então, tem que ser com sinceridade, a conexão verdadeira. É isso que eu quero que você entre aqui. Teve pessoas aqui com problema de ansiedade, depressão, pessoal. Ela, quando teve a conexão, tudo foi embora. É uma pessoa agora que está com alegria de viver, fazer o bem, fazer as coisas, tá? Porque é isso. E era pessoa de grupo religioso. Tá, pessoal? Então, ele vai, coração exulta de alegria, e com o meu cântico, então essa pessoa vai louvar a Deus, né? Lhe darei gratidão. Então, vai ser grato. Obrigado, Senhor. Obrigado. Ela vai agradecer em tudo que ela... Não é para me agradecer não, tá, pessoal? É a Deus, é essa fonte, é a esse Criador. Só a Ele que você tem que ser grato, só a Ele a sua adoração, o seu louvor, tá, pessoal? Não vai querer me agradecer, ô irmão Samuel, ô santo Samuel, tá? Não vem não, tá, pessoal? Sua adoração, tá? Eu vou fazer igual o anjo falou para João, né? Adora só a Deus, tá? É Ele que você tem que adorar, tá? O anjo que é fiel, né? Porque teve anjos aí infiéis ao Criador, tá? Então, anjos fiéis, então a gente também tem que ser como um anjo fiel, dizer para as pessoas que a adoração dela somente é do Criador, somente de Deus.
Não adore mais nada, outra coisa. Ah, mas tem um Deus aqui, não sei o quê, o Deus de não sei da onde. Deus... Esqueça, tá, pessoal? Você só adora a Deus em espírito e em verdade, tá? O resto é tudo engano. É Satanás que está travestido aí por detrás, querendo receber sua adoração. Caia fora disso, tá? Você tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. Nenhum mais outra pessoa. Agora, o que eu faço, né, pessoal? Se vocês, né, se conectaram aqui, receberam, né, essa frequência de amor, de alegria, da espiritualidade, aí você, nosso irmão Samuel faz um bom trabalho espiritual. Então, quer me ajudar? Tá aí, pessoal. Tá? Meus contatos, as minhas coisas estão embaixo aí. Então, simplesmente ajuda, tá? Aquilo que você sentiu no coração. Tá tudo certo, tá, pessoal? É isso. Mas eu sou igual a você, preciso também de ajuda. Eu preciso de você. Agora, só que eu tô me colocando à disposição da espiritualidade. É simplesmente isso, tá? Não sou melhor do que você. Estamos no mesmo barco, estamos trabalhando juntos, estamos na mesma dificuldade, tá? Então, se eu ajudei você espiritualmente nessa, você, nosso irmão, queria ajudar você, então, por isso que eu deixei aí, tá? Aqui não vou fazer campanha enganar você. Ah, vai acontecer na sua vida, você vai receber uma bênção em dobro. Você não, isso aqui não vai acontecer, tá, pessoal? Aqui no meu canal, isso nunca você vai ver aqui, tá? Ou fazendo campanha para tirar dinheiro, tal, essas coisas, tá? Agora, nunca você vai ver isso aqui no canal, que a gente estuda essas coisas espirituais, né? A gente você não vai ver isso aqui, porque isso aqui eu quero passar a verdade, com a sinceridade, com humildade para vocês. Não posso sujar esse espaço com essas coisas aqui, tá? Mas eu sei que tem outros que fazem. Ah, mas os outros fazem, moção. Ah, os outros fazem aí um bocado de coisa, eu vou fazer também. Entende, pessoal? A gente não tem que ser igual aos outros. A gente tem que fazer diferente. Principalmente a gente que é espiritual, tá? Porque se fazendo com os outros, então, qual é a graça do que você tem a conexão com Deus? Entende? E enganaram, tá? Para fazer você pensar que isso tudo é normal. Por isso que a maioria do que eles fazem aí, vocês pensam que essas coisas é normal aí, tá? Então é isso. Então lhe darei gratidão. Então essa pessoa vai ser grata a Deus, tá? Aí o que? Salmo 51, versículo 12. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então, pessoal, o que é que o salmista está orando, pedindo a Deus? Pedindo para devolver a alegria da salvação. Estava se sentindo fora, está desconectado. E sustenta o espírito pronto a obedecer. Então, sustenta aí nessa frequência. Não é só, tá? Devolver a alegria, é sustentar essa frequência. É o difícil da gente. Foi o que eu falei, é a gente manter uma média na frequência. Esse é o complicado da gente, tá? A gente até desperta, né? Começa a estudar, quando vai caminhando aqui, nesse umbral, nessa terra tenebrosa, o que é que acontece? A gente vai dando uma oscilada, vai caindo, né? A gente vai tentando se aprumar na frequência correta, tá, pessoal? Mas é isso, tá? Vai equilibrando até o momento que você vai acostumar com um equilíbrio a frequência. Então você vai entrar numa média de energia ali, ó. Não tão alegre, não tão triste também. Ali na média, né? Entende? E é muito bom ficar nessa média, tá, pessoal? Porque tem gente que nesse meio, né, espiritual tem euforia, ele vai em um pico de alegria,
mas depois aí ele cai, cai a frequência, ele está lá quase depressivo, chorando. É assim, pessoal. Tá? Então, tem que equilibrar aí, tá, pessoal? Vocês que estão nesse pico, sobe, desce, manter um equilíbrio, tá? Constante, né? Até quando a gente der, tá, pessoal? Porque sabemos que a gente aqui tem muita coisa que acontece que derruba a gente, tá? Aí ele fala, Salmo 43, versículo 5. Por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Então, olha o que o salmista pergunta. Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim, tão perturbada dentro de mim? Então, a alma está onde, pessoal? Dentro, né? Põe a sua esperança em Deus. Então, é isso que a gente tem que fazer, pessoal. A nossa esperança tem que ser só em Deus, nada mais, não no dinheiro, nada, nem em homem nenhum. Nossa esperança tem que estar em Deus. O que mais? Pois ainda louvarei. Ele é meu Salvador e meu Deus. Então, esse Deus, ele é Salvador e ele é o Deus do salmista. Pois ainda louvarei. Então, mesmo na dificuldade, louve a Deus, agradeça a Deus, porque ele é digno de toda a honra e de todo louvor. Em espírito e em verdade, tá, pessoal? Nada que apresentar aqui, esse aqui, não sei o que. Não. A única nossa adoração somente é a Deus. Isso deve ser inimigo, quer desviar você da sua adoração. E nossa, pessoal, olha agora aí, tanto no meio espiritualista, católico, espírita, né, evangélico, olha o desvio totalmente de as pessoas adorarem o Criador. Trabalho do inimigo, tá? Por isso que eu saí de todos esses meios, tá? Tô aqui adorando a Deus em espírito e em verdade, né? Abrir aqui o canal para a gente estudar essas coisas espirituais, ter a nossa conexão com a nossa, sem estar vinculada a nenhum grupo desses, nenhum, tá, pessoal? Você viu falando aqui de nenhum, a gente não está vinculada a nenhum desses, tá? Mas eu sei que aqui no meu canal tem pessoas vinculadas a grupos ainda aí, tá? Aí é uma decisão dela, tá, pessoal? Mas eu, tá? E algumas pessoas aqui que estão assiduamente me assistindo aqui, não está vinculado a nenhum grupo religioso, tá? Mas eu sei que ainda tem gente aqui que é vinculada, tá? É isso. A nossa consciência já não depende mais dessas coisas. Então, por isso abrir o nosso canal para a gente ter no estudo aqui, né? Orando, meditando aqui, né? Um ajudando o outro, tá, pessoal? Em palavras, tá? Ajudando também quando puder, né? Fisicamente a pessoa. Então, é isso que eu abri meu canal, para estar desvinculado totalmente disso aí. Que isso aí todo mundo é uma perturbação, tá? Então ele fala, por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda louvarei, mesmo vocês, né, com dificuldade. Ele é meu Salvador e meu Deus. Então, será que você pode falar isso, pessoal? Mesmo você perturbado aí? Então, essa é a fé que Deus quer ver nas pessoas, tá? O que mais? João 14, versículo 1. Não se turbe o coração de vocês. Crede em Deus, crede também em mim. Então, o que é que Cristo está falando aqui para os discípulos, né? Não turbe o vosso coração de vocês.
né? Vocês creem em Deus, você também está crendo em Cristo também. Entende, pessoal? Então, se você crê em Cristo, tá tudo certo, você está crendo em Deus. Se você crê em Deus, você crê em Cristo também. Não turbe o vosso coração, tá? Não fique perturbado, porque a proteção de Deus e de Cristo está com você. Agora tem que o quê? Crer, crer, creia em Deus, creia, tá? Então, se eu não preciso mais crer, pessoal, então acabou o vínculo que a gente vai ter com Deus. É isso que está acontecendo agora. Vai ter coisa, vai ter tudo, vai ter tudo, vai ter. A gente não precisa mais orar, não precisa mais crer que tem um Deus. O inimigo vai matar isso, as fé das pessoas, tá? Se eu tenho que provar com a ciência, não tem que provar nada, pessoal. A pessoa tem que crer. Se a pessoa ela é de Deus, é de Cristo, né? Ela é uma pessoa que crê. Só é você falar que ela vai crer no coração dela. Ah, me prove aí. Tem muita coisa aqui que eu só falei. Não tem prova nenhuma. Mas eu só falei. Mas vocês, no seu coração, é verdade. Vocês creram. Entende, pessoal? É isso que alguns, tá? Que são de grupo religioso precisam entender. Você não precisa provar nada. Somente fale aquilo que está escrito nas escrituras. Fale. Se a pessoa é de Deus, ela ouve a palavra de Deus, ela crê e ela vai ser salva. Tá? O que mais? Salmo 119, versículo 50. Este é meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa dá-me vida. Então, o consolo da nossa alma, às vezes no nosso sofrimento, né, o salmista está falando, né, é a promessa que Deus deu a gente, promessa de vida eterna. Esse é o nosso consolo. Está na tua palavra, então consola a gente. Por isso que leia a palavra, ela traz consolo, ela traz libertação, ela alivia a alma da pessoa. Tá, pessoal? Então é isso que a gente tem que fazer. É por isso que a gente tem que crer. Não é ficar querendo provar, não sei o quê. Não precisa. Fale a palavra. Tem muitos podcasts, pessoal. Não leu a mensagem. Não lê a mensagem da Bíblia. Só fica tentando aprovar que não sei o quê. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa que também ninguém passe por seu lado. Porque se ela crê, ela é uma pessoa de Deus, ela vai, como é que se diz? Demonstrar isso. Olha aqui, pessoal, fico tentando convencer vocês. Eu estou lendo. Somente lendo aqui. Mas olha, vocês confirmaram no seu coração. Olha vocês aí, vocês se inscreveram no meu canal. Vocês agora estão assiduamente me assistindo. Quem foi que convenceu você? Foi eu? Entende? Quem convence é o Espírito de Deus, né? Como a própria Bíblia diz. Não faça isso, então. A tua promessa dá-me vida. Aí o que mais? Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, versículo 16 até o 18. Vamos ler aqui. Vivei sempre alegre. Orai continuamente em toda ocasião, dá graça a Deus. Esta é a vontade de Deus a respeito de vós em Cristo Jesus. Então, aí, vocês que são espirituais, você quer fazer a vontade de Deus? Então, olha o que Paulo está falando aqui lá para 1 Tessalonicenses 5, versículo 16 até o 18, né, pessoal? Vamos tomar um gole aqui. Então, o que é que ele está falando aqui, pessoal? Ele está dizendo, vivei
sempre alegre. Então, ele quer que a gente. É difícil, né, Paulo? É difícil, mas ele quer que a gente entre numa frequência de alegria, não uma alegria que depende de que eu tenha dinheiro, que depende. Não é essa alegria aqui, tá? É uma alegria, uma frequência que vem de dentro da alma, tá? Então, ele quer que a gente ande nessa frequência, viver sempre alegre. Orai continuamente, em toda ocasião, dai graças a Deus. Então, em todas. Então, talvez seja até uma ocasião que não seja boa. Mas a gente tem que dar graças a Deus, porque todas as ocasiões está contribuindo para o bem daquele que ama a Deus, pessoal. A gente às vezes não sabe agora, mas futuramente a gente vai saber sobre isso, para que a gente também não saia da frequência da alegria. Então, o que é que ele fala? Orai continuamente, em toda ocasião, dai graças a Deus. Esta é a vontade de Deus a respeito de vós em Cristo Jesus. Então, a respeito daquele que está conectado à frequência de Cristo Jesus. Então, aqueles que despertaram, aquele que é de Deus, né, pessoal? Aquele que é de Deus é... Como é que se diz? Espero que eu não fique gripado, tá, pessoal? Meu nariz aqui tá coçando. Eu espero que não fique gripado, tá? Eu fico até mexendo no meu nariz assim, para que eu não atrapalhe aqui da gente continuar o estudo, né? Mas é isso então. Qual é? Essa é a vontade de Deus, pessoal. A respeito daquele de vós que está em Cristo Jesus. Então, daqueles que despertaram, estão nessa frequência. Você está na frequência de Cristo, pessoal? Então, essa é a vontade de Deus que você faça. É difícil, né? É difícil a gente manter numa frequência, ainda mais aqui, pessoal, perturbado, acontece muitas coisas, tá? E quando a gente tiver também triste, tá tudo certo, tá, pessoal? Não se culpe, tá? A gente é ser humano, depois a gente volta para a frequência, tá? Isso acontece, tá, pessoal? A gente é ser humano, aqui pode acontecer, então não se culpe quando você entrar numa frequência dessa, tá? O que mais, pessoal? Lamentações, versículo 3, capítulo 3, versículo 33. Tem lamentações na sua Bíblia, pessoal? Ainda eu não sei, porque estão tirando muita coisa da Bíblia aí, né? Eu vi aí. Tem desse livro aí, Lamentações? Vamos ler aqui. Deus não tem prazer em dar sofrimento e tristeza aos filhos dos homens. Então, não é do prazer de Deus, tá, pessoal? Dar sofrimento aos filhos dos homens. Por quê, pessoal? Quem entra nesse sofrimento é o próprio homem com a desobediência. Porque Deus está dando a frequência correta que ele entra. Mas os homens não querem, pessoal. Então os homens entram no sofrimento até um cair em si, despertar a consciência. O que é que eu estou fazendo, pelo amor de Deus? Então, sair do sofrimento, entrar nessa alegria, nessa vibração de constante. Mas é o homem, então, e Deus não fica, né? Deus não tem prazer nisso. Deus não olha assim, fica, né? Em ver ali sofrendo com tristeza o filho do homem. Deus fica esperando que o homem se arrependa. Porque essa é a vontade de Deus, que todo homem se arrependa e chegue ao conhecimento da verdade. Até um certo tempo, tá, pessoal? É o tempo da graça. Então, esse tempo da graça vai acabar. Deus está dando a oportunidade de a pessoa se arrepender de todo o coração, voltar para Ele, começar a fazer o bem. Mas o que é que as pessoas estão fazendo na graça agora? Estão aproveitando a graça para fazer bagaceiro. Fica agora carnaval, eu fico olhando pessoas, tá, pessoal? Meu Deus.
Então, olha quanto tempo da graça está. Então, esse tempo da graça vai acabar. E ela vai acabar quando o Espírito de Deus não tiver mais operando aqui. Então, vai vir a operação aí do maligno, tá? E vocês vão pedir totalmente, vai pedir, vai e não vai ter mais como, né? Tem gente que vai ter fome da palavra. Aqui, ó, tem comida, bastante comida. Não, eu quero a palavra, eu quero ouvir Deus, eu quero ouvir a palavra. Então, as pessoas estão tendo agora oportunidade de ouvir a palavra, de estudar e não querem. Que nada, Samuel, agora é aqui, ó, rapaz. O que é que a gente pode fazer, pessoal? A gente pode fazer a nossa parte, continuar meditando, orando, lendo as escrituras, para ver se alguém, tá? Aqueles que é espiritual, eles atentem para ouvir as coisas de Deus, entrar na frequência de Deus. É o que a gente tem que fazer, tá, pessoal? Mas o que mais, pessoal? Salmo 94, versículo 19. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Então, o salmista já estava na ansiedade, né? E é a doença agora desse século que a gente está vivendo, né, pessoal? Nossa, o que tem de pessoa com ansiedade não tá no gibi, tá, pessoal? Tudo sofrendo aí. Então, porque existe a frequência que essas pessoas estão, pessoal. Então, quando ela cai nessa frequência, a maioria estão sofrendo aí, recebendo essa frequência aí. Então, o que é que a gente tem que fazer? Entrar na frequência de Cristo. Na frequência de Cristo não vai haver ansiedade. Deus vai estar cuidando do coração e da mente da gente, dos pensamentos. Né? Eu tenho um problema na família de pessoas que estão com ansiedade, pessoal. Com estresse também. Pessoas da minha família. Então, eu sei que isso aí está ocasionando você, pessoas até que estão no grupo religioso também, na igreja, né? Ele diz igreja entre aspas, né? Eles vão para o templo, aí eles dizem lá que lá eles se batizaram, se conectaram. Mas eu conheço pessoas que estão sofrendo de ansiedade, depressão, né? Irritabilidade, tomando remédio lá mesmo no templo. Entende, pessoal? Então, por isso que eu não quero, tá, pessoal? Nenhuma coisa aí mal. Eu quero que a conexão verdadeira, o que essas religiões não estão dando a essas pessoas. Estão enganando, hoje os cultos lá, né, que eles fazem, são tipo um teatro, é um teatro, né, o pastor se torna como uma coisa de um teatro, tá, pessoal? E as pessoas, então, aquilo ali é tipo um passatempo, né? Então, é uma distração. Então, tá distraindo a sua consciência. E vocês vão passando, vai passando o tempo e vai perdendo tempo. E o inimigo vai ganhando terreno. É isso que ele quer, tá? Mas aqui não. Então, disse, quando a ansiedade já me dominava no meu íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Então, é a tua palavra, o teu consolo, a palavra nos consola, nos fortalece, né? Então a palavra de Deus, ela começa a limpar todos esses sentimentos reprimidos aí, pessoal. Por isso que é importante a gente estudar a palavra, a gente ouvir a palavra e crer nela de todo o coração, porque isso vai fazer com que a gente, né, vá limpando, vá trabalhando a palavra quando ela você ouve, né? E deixa aquela palavra, ela começa a trabalhar no seu íntimo aí. Vai trazer consolo para você. Tá certo, pessoal? Vamos lá? E mais, vamos a novela. A novela tá grande, mas tá boa, tá? Essa novela. Então,
Deixa eu colocar aqui o nome aqui, que você vê que a gente escreve tão rápido, não colocou nem o nome, né, pessoal? Aí, ó. Então, Filipenses 4, versículo 6 até o 7. Vamos ler aqui, pessoal. Não andeis ansioso por coisa alguma. Então, não pode andar na ansiedade. Mas em tudo, pela oração e súplica e ação de graça, né? Então, ser agradecido, apresente o seu pedido a Deus e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração, a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, na frequência de Cristo Jesus, nosso coração, que é onde estão as emoções, e vai guardar também a nossa mente. É isso, pessoal. Tá? Para a gente não andar, aqueles que é verdadeiramente espirituais, desperto, ele é crente, ele como é que se diz, cristão, verdadeiramente, ele não anda ansioso por coisa. Ah, ah, ah. Ele não anda assim. Então, pessoas, vocês que estão aí, tá? Eu conheço algumas pessoas que estão nesses meios que se diz evangélico, nesses tempos, e você está com esse problema, você ainda não está com a conexão com o Criador. Porque aquele que é do Criador, ele está guardando a mente e o coração. Entende, pessoal? É duro, né? Falar isso, né? Porque a pessoa lá está acreditando que ela está conectada à fonte, ao Criador. Porque ela quer acreditar que é lá naquele templo que ela vai conseguir a conexão com o Criador, com Deus. E às vezes, quando não resolve nenhuma, aí você sai para outra. Opa, essa aqui é melhor. Aí não consegue lá aí. Opa, vou para essa. E aí vai, ó. E aí vai, e a pessoa vai sofrendo. E aí vai, pula para um, aí pula para outro, aí vai sofrendo. E não se conecta de todo o coração de verdade a Deus, tá, pessoal? Aqui não, aqui vocês têm que entrar nessa frequência de Cristo Jesus, para você ser guardado, tá? O que mais, pessoal? 1 Tessalonicense 4, versículo 4 até o 5. Vamos ler. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa, honrosa, não dominado pela paixão de desejo desenfreado, como pagãos que desconhecem a Deus. Então, aquele que é espiritual de Deus, pessoal, ele tem que ter o controle das energias. Porque se ele está deixando ser controlado por esses desejos desenfreados, que são essas energias, tá? O que é que vai acontecer? O que é que acontece, pessoal, com uma pessoa assim? Então, ela não tem controle, então ela vai ser levada. Então, tem que saber controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Então, controlar as energias do corpo, que surge esses desejos, né? Paixões, desejos desenfreados, que os pagãos, então, aqueles pagãos é que não tem pai. Pagão, o nome pagão é aquelas pessoas que não têm pai. Então, a gente que é espiritual, que nasceu de novo, a gente tem um pai, que é Deus. A gente não é pagão. Então, a gente não pode andar descontrolado como essas pessoas estão descontroladas, que não tem pai. O pai dela é outro, né? Talvez seja outro. Você tem por paz o diabo e quer satisfazer o desejo dele. Né? Cristo falou aí para os religiosos da época, né? Os fariseus. Então ele falou isso. Eles tinham um pai que não era o pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Entende, pessoal? Então, os pagãos, as pessoas que desconhecem a Deus, então,
que não tem conexão com Deus, é que anda segundo com esse desejo descontrolado aí. Eles andam, olha aí, pessoal, anda aqui, ó, anda fazendo cada coisa aí que, nossa, difícil até da gente falar, de conceber isso na nossa mente, pessoal. Chega a dar ânsia de vômito e tudo, né? A gente não pode pensar em umas coisas dessas, tá, pessoal? É muito pesado, tá? Mas é isso, tá, pessoal? A gente não pode andar segundo essas pessoas. Ah, o que mais? Já 60 minutos? Meu Deus, 60 minutos. Passou rapidinho, hein? Vamos lá, vou marcar aqui a nona parte, né? A gente tá na oitava, né? A nona parte, a gente amanhã, né, pessoal? Se Deus quiser, hoje é domingo, né? No pé do cachimbo, né? Amanhã é segunda-feira, é o dia que as pessoas estão, né? Entrando na Matrix para trabalhar aí semanalmente, tá? Mas amanhã, se Deus quiser, eu tiver tempo, eu venho aqui gravar essa nona parte aqui para a gente continuar, tá? Colocando aqui o pensamento das escrituras sobre o sentimento reprimido. Pessoal, temos que ouvir essa palavra para ir trabalhando nossos sentimentos, nossas emoções, tá? Que a gente reprime também, tá? Mas a gente tem que cuidar. Se a gente cuidar, tá tudo certo, tá? A gente vai caminhar nessa realidade. Tá bom, pessoal? Então, agradecer a vocês, a Deus. Obrigado vocês aí novos que se inscreveram no meu canal, tá? Eu não conheço vocês, mas o Criador, a espiritualidade conhece vocês. E é isso. Obrigado pela confiança. Espero que vocês perseverem. Continuem assistindo aí cada capítulo dessa novela que eu estou fazendo aqui, tá, pessoal? O nosso tema. Agradecer a você, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!